Portugal e 2 conselheiras EURES da parte da rede EURES Alemanha. Ao longo da sessão, vamos falar sobre as condições de acesso a este projeto de recrutamento, como é que as coisas vão funcionar e no fim teremos então espaço para as vossas questões ou até poderemos fazer questões no final de cada bloco de temas. Eu chamo-me Clara Pratas. Sou uma das conselheiras EURES da Rede EURES Portugal, estou com a minha colega cá em Portugal, Carmen Lopes, e da parte de Espanha temos a colega Carmen também, temos 2 Carmens, da parte do EURES Espanha, e a colega Cristina, que também é da rede EURES Alemanha, mas que fala português e estamos muito contentes com isso, e a Carmen fala espanhol, portanto, imaginamos que também nos consegue compreender enquanto falamos em português e também nos poderá dar ajuda. E se não for possível, será também inglês uma boa língua para comunicarmos. Então, apresentações feitas, vamos passar então ao que nos traz aqui e é apresentar-vos este projeto de recrutamento. Carmen, sim, vamos Carmen então, de Portugal. Carmen de Portugal, exatamente. Penso que estou a partilhar já. Está aí algum pouco momento. Sim. Durante esta hora que combinamos fazer a apresentação do projeto, gostaríamos de ter presente a nossa agenda proposta para hoje, é introduzir o que é que então é o EURES e este projeto, falarmos um bocado sobre a profissão de educador de infância, a vida e trabalho na Alemanha, aprender o idioma alemão, naturalmente, os apoios que existem para a mudança e para a integração e depois desta sessão o que é que acontece, né? Como é que vamos caminhar, prosseguir. Sendo assim, gostaria de perguntar se de facto têm conhecimento, já conheciam este logo que diz respeito ao EURES. Se calhar alguns de vós já conheceriam, outros se calhar não, e então dizia-vos, vamos falar um bocadinho para quem não sabe o que é o EURES e para quem já sabe, se calhar atualizar um bocadinho essa informação. A rede EURES, que a Clara há bocado vos disse, é o Serviço Público de Emprego Europeu, em que abrange esta totalidade de países e que visa facilitar a mobilidade e o recrutamento do cidadão, portanto, que pretende viver e trabalhar na Europa, o cidadão europeu, assim como dirige a atenção aos empregadores que procuram profissionais na Europa. Portanto, temos aqui a área de abrangência, são 31 países, os 27 Estados-membros, Noruega, a Islândia, a Liechtenstein e a Suíça, e o que fazemos exatamente facilitar, como começaram por ler no início, a integração no mercado de trabalho. Portanto, é uma rede europeia de emprego. Temos, por um lado, uma vertente humana, em que nós somos uma pequena representação do grupo de conselheiros EURES que existem a nível de todos estes 31 países, nós as 4 que estamos aqui presentes, e, por outro lado, o cidadão tem acesso a vias para uma vertente virtual, tanto em que pode aceder a sites, o portal europeu, o portal do EURES Europa, o portal dos eventos e também no próprio site do IFP, que está visível na parte de trás, é o fundo da Clara, é a parte do fundo da Clara, que é a parte do EURES Portugal, mas também estamos presentes nas redes sociais, se calhar alguns de vós até por essa via que tomaram conhecimento desta oportunidade, não é? Tanto no Facebook, no LinkedIn, temos também um serviço chat que participamos, como outros países também participam. Pronto, não iríamos alongar muito na explicação da rede EURES, mas a ideia era mesmo perceber que visa facilitar a integração das pessoas no mercado de trabalho e corresponder às necessidades que os empregadores têm de falta de profissionais. Pronto, é esta a nossa missão e por isso encontram aqui na parte de baixo deste slide os logos dos serviços públicos de emprego, do IFP, e o Serviço Público de Emprego da Alemanha, porque são de facto
as entidades envolvidas, mas cada país terá os diferentes serviços públicos de emprego envolvidos e, neste caso, temos um projeto relacionado com a necessidade de profissionais de educadores de infância. Educadores de infância, então, como é que vocês pensam que será a questão da profissão a nível da Europa? Fazem ideia se há falta de profissionais, se existem excedentes? E a resposta, ao fazer a consulta no portal Euros, naquele primeiro link que eu vos mostrei, portanto no euros.eu, das 4 milhões de ofertas de trabalho disponíveis, que estão disponíveis para o cidadão europeu, mais de 20 mil são para educadores de infância. Isto tirados ontem. Portanto, hoje poderá ser mais ou menos, dependendo se as ofertas foram satisfeitas ou se apareceram outras necessidades, outras vagas. E então, em que é que se traduziram os 20 mil? Ora, eu fui fazer uma pesquisa e fui perceber em que idiomas é que estas ofertas estão. E temos aqui uma ideia de que temos esta distribuição das necessidades em termos da oferta, no idioma em que as ofertas estão, quer dizer que é nesse idioma que é necessário as pessoas comunicarem. E vejam que a Alemanha está no topo, com cerca de 15.209 oportunidades. Não é a Alemanha país, é a precisar que falem alemão, porque também estão aqui integradas, por exemplo, as ofertas para a Áustria. Mas grande parte são de facto para a Alemanha, são quase 14 mil. Depois a seguir temos as ofertas para a Croácia, que também tem imensas oportunidades. Claro que está na língua, neste idioma, porque é esta a necessidade de comunicar no dia a dia, no trabalho, com as crianças. E depois temos no terceiro lugar aqui a necessidade de saber holandês, mas este holandês é o holandês que também inclui a zona flamenga, o Flemish, Flandres, da Bélgica, e portanto é o terceiro idioma com maior necessidade para esta profissão. Depois a seguir encontraremos os países nórdicos, temos aqui o pedido, ofertas em norueguês, ofertas em sueco, ofertas em finlandês e por aí fora íamos vendo. Mas como vê, é realmente uma profissão que existe necessidade a nível da Europa, mas como vê, necessitam que as pessoas tenham o domínio do idioma. Como vê também, estão 5 ofertas disponíveis em português, porque são as ofertas que também encontram no nosso site, no IFP Online, que depois são transportadas, ficaram disponíveis também, visíveis no portal euros.eu. Então vamos agora focar-nos nesta realidade concreta. Este é o panorama geral, mas nós agora temos aqui uma situação muito concreta, que tiveram conhecimento através do folheto que foram recebendo, em que há uma necessidade específica, um recrutamento concreto, em que se pede que as pessoas tenham, de facto, o grau académico e educação pré-escolar, tenham nacionalidade de um Estado-membro e que tenham conhecimentos básicos de alemão, até semelhante e possa ser equivalente ao A2, mas tenha que estar, estes conhecimentos têm que existir já até agosto de 2022, porque de seguida deve haver disponibilidade para aprender então alemão ao nível de B1, porque é o básico para começar a trabalhar na Alemanha, mas para exercer a profissão como educadora de infância terão que ter o nível B2. Além desta questão do idioma, também é necessário depois apresentar um registro criminal. Portanto, estas são as condições de acesso, digamos assim, os requisitos que estavam disponíveis no folheto, bem como agora temos as condições que foram referidas e que têm a ver com um contrato de trabalho permanente, começando por um estágio que é em simultâneo, parte do tempo é de estágio e depois outra parte do tempo é aprendizagem, portanto
de língua alemã, de continuação da frequência do B2. O salário começa por ser por 2.200 euros por mês e vai depois obter a sua evolução conforme o desenvolvimento e a experiência que a pessoa tiver depois de ter o seu reconhecimento. Temos também a informação que o empregador ajuda na procura de alojamento e na integração e também informação sobre o curso de alemão, que o nível B1 seria realizado em Portugal e o nível B2 será realizado já depois da mudança para a Alemanha. Em simultâneo, como nos disse há bocado, já com o trabalho em part-time. Também estava disponível informação sobre os apoios à mobilidade, quer para deslocação em viagem para uma visita, para uma entrevista, para o curso de alemão, para a mudança efetiva e mesmo depois para o pedido de reconhecimento. A par dos apoios para a integração, para a mudança neste projeto, também tem a possibilidade de frequentarem ações de formação que vos permita estar mais aptos para o exercício da profissão e mais adequadas à realidade da região que vamos agora ver a seguir, e que é esta região que é Bamberg e Coburg. São estas as duas localidades que são reconhecidas um pouco pelo seu ambiente, pela sua natureza e pela qualidade de vida. Portanto, depois se tiverem a ocasião, quando tiverem a apresentação, podem analisar um pouco mais, conhecendo, e eu passaria a mostrar-vos daqui a nada onde é que se localizam na Alemanha. Agora o que faria a seguir era uma breve síntese do que será então este projeto. O projeto decorre de 2022 para 2023 com estas etapas. Hoje temos a sessão de informação, teremos as candidaturas feitas por vós que sejam interessados, as entrevistas, depois começamos o curso de alemão, portanto o B1 em setembro, a mudança para a Alemanha vai ocorrer em fevereiro de 2023 e em março estarão a começar o curso de língua B2 e o contrato de trabalho para começarem a exercer a situação ainda não de educadores de infância, mas ainda numa fase de estágio, para depois de terminarem o B2 poderem então exercer a profissão como educadores de infância. Passávamos aqui só... Sim. Excuse me, maybe you can say that we already know in July the days when the interviews will be. It's the 18 and 19 of July. Ok, thank you. Então, estava aqui a Carmen a dizer que já temos datas específicas para as entrevistas com os empregadores, que serão em julho, 18 e 19. Por isso, nós, Euros Portugal, vamos querer entrevistar-vos, conversar convosco, apoiar-vos também no projeto de candidatura, se for caso disso, ainda no final deste mês. E as colegas da Alemanha também farão uma pequena entrevista antes. Portanto, as datas previstas para o empregador será já dia 18 e 19 e serão entrevistas online. Certo, Carmen? Yeah. Ok, thank you. Sim. Muito bem. Então, localizávamos só onde é que fica estas regiões no sul. Ainda falta-vos dizer isto, relembrar, que já dissemos há bocado. Portanto, este projeto tem sempre apoio financeiro para os cursos de línguas e para as etapas que têm a ver com a entrevista presencial ou a mudança. E também realçar que vão ter sempre acompanhamento da parte do Euros Portugal e do Euros Alemanha nesta vossa mudança, porque é realmente um projeto que está desenhado e acompanhado desde a fase inicial, quando se começou a conversar com os empregadores que necessitavam dos profissionais. Temos aqui a localização, não sei se tinham ideia onde ficava Coburg e Bamberg. Ficam aqui nesta região mais a sul, e nesta região este é o projeto de integração de educadores de infância
que tínhamos para vos apresentar. Não sei se, entretanto, ficou alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, a mim ou qualquer dos colegas. Vamos partir. Sim, eu queria só mencionar que Coburg e Bamberg é na Bavária, é do sul da Alemanha, como vocês tinham já mencionado, mas é uma cidade muito bonita e impressionante, porque tem prédios e também um ambiente de medieval lá, é uma cidade mesmo bonita, e a Bayern, ou Bavária, não sei como se pronuncia em português corretamente, mas Bayern em alemão, é uma zona da Alemanha que fica perto da Áustria, onde tem mais sol também um pouco, e as pessoas têm uma maneira de viver um bocadinho mais aberta do que, por exemplo, no oeste da Alemanha. É isso que eu queria mencionar. Obrigada, Cristina. Porque sim, é importante termos uma ideia da localização, e por isso é que eu também convidava a clicarem depois nos links para conhecerem um pouco mais a região e a perceberem se realmente, mesmo à distância, nós conseguimos estar mais próximos. Se de facto neste momento não existe questões, não sei, Clara, se entretanto existem questões no chat ou mãos levantadas. Tem havido aqui algumas questões que temos estado a responder, mas talvez façamos depois uma ronda de questões mais para o final. Ok. Em relação a estas em concreto aqui do chat. Avançávamos agora para o viver e trabalhar na Alemanha com as nossas colegas Cristina e Carmen. Alemanha. Então, podia mostrar o próximo slide, sim. Aqui tem algumas informações em geral sobre viver e trabalhar na Alemanha. Não sei bem com que começar, mas acho é importante saber que, claro, a cultura é um pouco diferente do que em Portugal, mas nesta área de trabalho, porque trabalha-se com crianças também, tem um ambiente mais caloroso também. Precisamos também de pessoas que gostam de trabalhar com crianças, que têm também experiência em geral para trabalhar como educadora ou como uma professora ou na sociologia com experiência na educação infantil em geral. Podia, porque eu não tenho aqui o controle, faz favor mostrar o próximo slide. Sim. Aqui está escrito que os custos variam de diferentes regiões na Alemanha. Primeiro, é muito importante perceber que o empregador vai dar apoio antes de ir à Alemanha para encontrar alojamento, um quarto ou um apartamento em Alemanha. Então, ninguém vai ter obrigado a encontrar ou a esforçar-se para encontrar isso. Isso está mesmo dentro do projeto. E então, nesta zona de Bamberg ou Coburg, as rendas, mais ou menos, ficam por volta das 450 até 550 euros por mês, e como aqui está mencionado, não inclui, por regra, a eletricidade e a internet. Isso são custos adicionais. Como o empregador vai organizar isso, não sabemos agora em concreto, mas vocês vão ter a possibilidade nas entrevistas também fazer perguntas sobre este assunto. Próximo. Obrigada. Vamos falar sobre o salário. Isso é um pouco diferente também na Alemanha comparado com Portugal. Primeiro, estava aqui escrito que o mínimo é 2.200 euros, ou são 2.200 euros que um educador vai ganhar. Mas é importante sublinhar aqui que isso
este salário é sem reconhecimento. Então, nós ouvimos no início que vão aprender a língua alemã até o nível B1 e depois, com o B1, podem já começar a trabalhar na Alemanha e para ter o reconhecimento, realizar o conhecimento, necessitamos o B2. Então, vão começar a trabalhar um tipo estágio profissional e aprender a língua simultaneamente. E o mínimo para uma pessoa sem experiência profissional nesta área pré-escolar são 2.200 euros e varia até 2.500, 600, 700 e depois de reconhecimento, normalmente o salário fica por volta de 3.000 euros. Então, eu não sei, posso partilhar o meu ecrã aqui? Isso é possível? Sim, eu creio que sim. Sim, eu vou tentar também. Okay. O que os meus colegas também em Portugal queriam sublinhar e mostrar, porque é muito importante também, é como funcionam as taxas ou subvenções ou outras categorias na Alemanha. Eu vou aqui calcular, posso dar depois o link também, mas calcular um exemplo com os 2.200 euros, ou vamos fazer maior, porque isso é sem experiência totalmente e este valor é só válido para o primeiro meio ano. Então, temos aqui várias categorias. A categoria 1, por exemplo, é para pessoas sem filhos. Isso é importante. Quando temos a categoria 3, outras categorias com os filhos, ficamos com dinheiro limpo, ou o salário limpo, muito mais avançado do que não ter filhos na Alemanha. Então, nós estamos na região, aqui se vê, de Bayern, e agora podemos pôr qualquer idade, eu ponho 35. Aqui pergunta se vocês têm filhos ou não, agora eu ponho não. E temos também o seguro de saúde, que não é a segurança social. Se minha colega está a dizer-me que aqui sobre a categoria também é importante ou muda, varia, se estamos casados ou não. Quando estamos casados, pagamos menos, quando não estamos casados, pagamos um pouco mais de impostos. Pronto. Aqui temos o seguro de saúde, que não é a segurança social como em Portugal, porque se queremos ir ao médico familiar, ao hospital em Portugal, isso inclui a segurança social. Aqui funciona um pouco diferente na Alemanha, que é comparado com o seguro, mais ou menos em Portugal, privado, mas está incluído nos impostos automaticamente na Alemanha. Então, podemos ir ao dentista, podemos ir a um médico, a um hospital, médico qualquer, não existe só um médico específico ou específico como um médico familiar, podemos ir em qualquer médico, qualquer especialidade na Alemanha e está tudo cobrido por o seguro da saúde na Alemanha. Então, isso é a percentagem também, incluído é também não a reforma ou a pensão em geral, que isso era aqui, mas também no seguro de saúde inclui quando estamos idosos todos e temos uma desabilidade, se podemos receber e vamos receber ajuda em casa mais tarde. Então, pagamos também uma percentagem disso e, claro, a percentagem no caso que alguém fica desempregado no futuro. Nós estamos aqui como a sociedade a partilhar isso, só todos
pagam a mesma percentagem e no caso que ficamos desempregados, temos um apoio de 1 ano, de 65% a 70% do nosso salário que ganhamos antes. Para isso temos, por mínimo, de estar a trabalhar na Alemanha 1 ano para ter direito, pois, para um apoio de desemprego. Importante, talvez, mais informativo é para a pensão, que no caso que vocês trabalham 2, 3 anos, 4, 5 anos, não sei, para sempre também na Alemanha, e querem voltar depois para Portugal, estas partes que vocês pagaram aqui na Alemanha pode se transferir em toda a Europa, no país que vocês querem viver também, e na segurança social também portuguesa. Aqui vamos agora com este exemplo de 2.400 calcular. Então, ficavam com um salário limpo mesmo, com 1.660 euros e 83 cêntimos, pronto. E aqui se vê a percentagem mesmo que se paga para as diferentes categorias na segurança social e aqui nas taxas. Existe também uma grande diferença aqui na Alemanha, comparado com outros países, é que nós pagamos taxas para a igreja. Significa, se vocês são protestantes ou católicos e querem continuar a ir à igreja e ter todos os direitos como a comunhão ou confirmação, temos de pagar taxas para a igreja. Isso não é obrigatório. Se alguém se sente que não tem uma religião, pode mencionar também isso, mas depois não pode entrar nos benefícios de comunhão, confirmação, casamento na igreja. Vamos fazer aqui um outro exemplo agora. Dizemos, por exemplo, que vocês já têm o reconhecimento, porque falam no nível de B2, alemão, e o Ministério da Educação reconheceu o seu grau acadêmico. Varia também aqui um pouco da qualificação profissional. Temos a categoria 3. Aqui tenho de perguntar a Carmen, porque eu não sou casada. Carmen, ist 3 für Verheiratete? Ja, 3 und 5 ist dann für Verheiratete, wenn das Gehalt sehr unterschiedlich ist. Also 3 würde dann der mehr verdient, nehmen und 5 der Partner, der weniger nimmt. Wenn beide das Gleiche verdienen, dann würden beide 4 nehmen. Ok, gut. Então, vamos tentar explicar isso agora. Então, depende também do salário do seu marido. Se o seu marido ganha mais, convém que vocês pagam um pouco mais de impostos e seu marido um pouco menos. Se vocês ganham mais, convém ter a categoria 3, porque assim vocês vão pagar menos impostos e o seu marido, que ganha menos, um bocadinho mais de impostos. E se o casal, em geral, ganha mais ou menos igual, ou o mesmo valor, o salário é igual, é a categoria 4, em qual todos vão ficar ou têm de pagar os mesmos impostos. Então, eu ponho agora categoria 3, significa vocês ganham mais e assim pagam menos impostos. Não sei se alguém aqui tem filhos, mas vamos supor que tem um filho. Não dependente disso, na Alemanha, quando vocês têm filhos menos de 21 ou 25 normalmente, mas dizemos até os 18, porque é mais fácil isso, tem o direito, não tem nada a ver com o salário, nem com os impostos que pagamos, mas pode receber também uma subvenção de criança que varia,
mas normalmente para o primeiro filho, acho, a Carmen tem de corrigir-me, porque ela tem também filhos e acho que são 200 euros. Carmen, ist das richtig? 200 Euro für Kindergeld? Für die ersten 290 und ab dem dritten dann 200. Ah, ungefähr. ok. Para os primeiros 2 filhos são 290 euros por... 190, 190. Ah, 190, 100. Pro Kind. Ok, 190 por filho ou por criança, e a partir de um terceiro filho são 200 euros que nós recebemos à parte do salário. Todos têm o direito aqui na Alemanha. Pronto, o resto deixamos aqui como é. Então vamos calcular outra vez com este exemplo e assim vocês veem que há uma diferença, que ficam depois com 2.281,92 cêntimos de salário limpo, ou limpos em geral. Pronto, isso é o exemplo. Não sei se há perguntas nisso agora, mas se não, eu deixava partilhar o meu ecrã. Sim? Ok, e volta à apresentação, não é, Cristina? Sim, sim. Parece que já estão a ver. Sim? Eu não vejo. Estão a ver ainda o meu ecrã ou não? Agora não vemos ninguém a partilhar nada. Okay. Só vemos os nossos rostos bonitos. Pronto. Então já estamos aí. Então vejam lá se agora já está a partilhar ou não. Sim ou não? Ainda não chegou cá, ainda não está a partilhar. Agora sim. Aqui separado outra vez as percentagens que nós pagamos para os impostos. Sim. Sim. Férias na Alemanha. Por lei, temos o direito de 20 dias por ano, são 4 semanas, de férias pagas na Alemanha. Se trabalhamos também ao sábado, ou se está contado a contar, sim, para 6 dias semanais, são 24 dias. Mas normalmente na Alemanha é por volta das 24 e 30 dias de férias pagas. Isso é o normal que cada empregador normalmente oferece também. Temos 9 feriados, depende também da região na Alemanha, e horas de trabalho no máximo são 48. Normalmente o horário semanal são para full time, 38 e 40 horas. Isso aqui é muito raro que aconteça, e se acontece, temos dias onde não trabalhamos ou temos o direito de receber por hora um pouco mais dinheiro. Então, por favor, contam mais com 38 até 40 horas semanais. Sim, isso que está aqui escrito mais elegante do que eu expressei, mas é a mesma coisa que eu estava a falar. Normalmente não existem subsídios de Natal ou de férias, mas se estamos a trabalhar na área ou no lado público, porque muitas educadoras que nós estamos a procurar aqui na Alemanha vão trabalhar no lado público, lá nós recebemos um subsídio de Natal. De férias não, mas de Natal. E normalmente também vem
adicionalmente, sim, para a pensão, benefícios para a pensão ou a reforma. Isso é extra e privado, que no fim da nossa carreira de trabalhar ficamos com um pouco mais de pensão ou reforma aqui na Alemanha. Isso tinha mencionado desse sistema público de saúde, o seguro de saúde. Nós todos temos o direito de um cartão europeu de seguro de doença. Significa que também, de qualquer maneira, se acontece uma coisa em Portugal ou um outro país não da União Europeia, podemos ir ao médico e os custos são cobridos. E existem na Alemanha, adicionalmente, como também totalmente privados, seguros de saúde, mas isso são seguros que, primeiro, custam muito mais, falamos sobre 500, 600, 700 euros por mês. E, por exemplo, o seguro de saúde aqui na Alemanha é entre 300 e 350 euros, que nós pagamos meio o empregador, meio nós. Então, estes privados são para coisas muito, muito especiais, como, por exemplo, pagar totalmente no dentista todos os custos. Temos todos o direito aqui ir ao dentista na Alemanha e também eles cobrem todos os custos necessários para arranjar os dentes, mas se queremos cerâmica ou de ouro, uma coisa assim, isso não é pago, mas o seguro da saúde privado, isso fica cobrido sobre este seguro, então, não muito comum também. Atualmente, na Alemanha, não existem restrições na entrada. Para trabalhar no jardim de infância ou na creche, convém ter ou ser vacinado 3 vezes contra o vírus de corona, o que aqui é diferente, não sei como são as restrições atualmente em Portugal, é que quando vamos ao médico ou nos transportes públicos temos de usar a máscara, mas no resto, até agora, não sabemos a situação no futuro, até agora todo o resto está livre e não precisamos de usar uma máscara por trabalho e não existem outras restrições. Talvez é importante também mencionar aqui que os empregadores na Alemanha, o que é pré-requisito aqui na Alemanha, é ter uma vacinação contra o sarampo. Não sei se eu estou a pronunciar bem. Sim? Muito bem, muito bem. Tá, obrigada. Então, o sarampo é uma palavra completamente nova que tive de aprender em português também. Quando se trabalha com crianças, isso é mesmo obrigatório. Sim. Aqui existe, não sei se podemos ver o vídeo, mas podem ver também o vídeo em privado. Temos um site, um website, porque a Carmen e eu trabalhamos para o Departamento de Euros com focos na colocação de trabalho e agimos também não só em projetos, mas também com os empregadores e estamos a organizar todo esse processo que funciona para vocês também mais fácil e também que tem a ver com o que é importante com as bolsas, dizemos agora bolsas, do nosso programa, o suporte financeiro. Isso nós estamos aqui a organizar tudo e temos, a parte disso, um departamento e um site que chama-se Make It in Germany, onde explica tudo que é interligado com viver e trabalhar na Alemanha, como também arranjar os currículos, como a vida aqui é em Alemanha e que oportunidades existem. Então, vale mesmo a pena ver este vídeo
depois, com mais tranquilidade e calma, em casa, e em caso que vão sugerir perguntas neste aspecto, a Carmen e eu, como eu falo português também, estamos cá para perguntas. Vamos sempre apoiar. Obrigada, Cristina. Cristina, existem aqui algumas questões no chat que, se calhar, a Cristina terá em condição de responder. Uma delas, penso que é da Glaziela, que nos faz aqui a questão se podem, em termos do alojamento, se podem alugar quartos. Ou é Gladys? Eu não sei, porque está... Não é grátis. Grátis não é. Não, desculpa. Não sei se é a Glaziela ou a Gladys. Aqui as desculpa. Porque tem o nome só, no chat tem o nome de Glá. E Glá pode ser uma ou outra. Então, Glá, eu vou tentar expressar-me um bocadinho mais claramente agora. O empregador vai organizar o alojamento desde o início para ou por volta de 6 meses antes de ter o reconhecimento do seu grau acadêmico e uma renda, tem de pagar renda, custa entre 455 euros e 550 euros, depende que alojamento vai ter, se é um apartamento independente ou se é um quarto que vamos partilhar numa WG, normalmente chama-se assim na Alemanha, um apartamento, por exemplo, um T3 ou um T2, que cada um tem o seu quarto, mas uma cozinha em comum. Isso nós sabemos, isso é uma pergunta para o empregador, mas com certeza vai pagar renda mais eletricidade e internet. Mas a internet os custos para a internet são por volta dos 20 euros por mês em casa e a eletricidade depende dos seus gastos, mas na Alemanha temos de pré-pagar a eletricidade, fazer uma estimativa no início, por exemplo, se somos pessoas que não gastamos muito de eletricidade, bastam 50 euros por mês e no fim do ano vamos ter as contas, elas vão mesmo medir quando nós gastamos. Se somos uma pessoa que gastamos um pouco mais de eletricidade, é por volta das 70 euros. Então, em completo, não vai ultrapassar os 600 euros de renda. Está claro agora? Obrigada, Cristina. Sim. Há aqui uma outra questão que é a Lúcia que coloca, que tem a ver com a diferença, existir ou não, diferença de salário, no caso da pessoa ser licenciada ou ter já mestrado. Isso não faz grande diferença aqui na Alemanha, se é licenciada ou mestrado. É igual no final. Christina, I've been looking at it while you were talking, because I looked about it in our list, and I've seen that there is in fact a difference. Soll ich dir das auf Deutsch sagen oder? O habla español más despacio y así creo que los candidatos entienden también. Hay una diferencia, es que ich glaube, die können das nicht verstehen. Dieser Unterschied Dann einmal auf Deutsch. Zwischen Fachkraft und Ergänzungskraft. Ja? Der wird ja von der Gleichwertigkeitsstelle, von der von der Anerkennungsstelle ja festgestellt. Und ich habe gesehen, dass zum Beispiel, was sie gefragt hat, der Licenciado en Educación de Infancia, ja, der wird als Fachkraft eingestuft. Natürlich, Sowohl aber als alle, ja. Aber der Maestro en Ciencias de Educación,
Mestrado. Mhm. In Ciencias genau, Mestrado, der wird nur als Ergänzungskraft Nein, eingestuft. nicht Maestro ist etwas anderes als Mestrado. Mestrado, das ist ein Universitätsabschluss. Ja, das ist der Mestrado hier. Mestrado in Ciencias de Educação. Sind 5 Jahre. Genau. Der wird als Ergänzungskraft erstmals eingestuft. Erstmals. Und dann nach mindestens einjähriger Praxis in einer deutschen Kita kann er dann als Fachkraft eingestuft werden. Aber er braucht mindestens 1 Jahr Berufserfahrung. Das heißt, was du sagen kannst, ist, es gibt einen Unterschied zu Beginn. Da gibt es einen Unterschied in der, also in diesen 2200. Aber Carmen, wenn er ein Mestrado in Ciencias de Educação Pré-Escolar hat, dann ist es eine Fachkraft. Wenn er ein Mestrado, das würde ich jetzt erklären, in Ciencias de Educação hat allein, dann gilt er erstmal als Ergänzungskraft und müsste Pré-Escolar die Berufserfahrung einreichen. Gibt es... Eu penso que se calhar o melhor é nós depois clarificarmos Sim. a candidata posteriormente. Sim, eu vou Estamos a alongar muito na Sim, sessão, sim, eu ainda sei. temos que falar do essencial. Portanto, Então- neste momento, esta questão relacionada com a diferenciação ou não de salários em relação ao nível da qualificação, iremos depois informar, está bem? Pedimos a atenção. Importante Sabemos é já, saber. desde já, que há uma diferenciação em relação à função da experiência, isso é valorizada a experiência. Exatamente. Portanto, e passaríamos, dávamos seguimento à sessão e esta questão ficaria para clarificarmos a posteriori, está bem? Pode fazer assim, sim. Mas com a licenciatura ou mestrado pré-escolar. Sublinhamos isso, Exatamente. por favor. Tanto faz Exatamente. se licenciatura ou mestrado, é logo a qualificação, sim, profissional Exatamente. é reconhecida. Mas se não temos experiência na educação da infância pré-escolar, seja de psicologia, seja de sociologia ou de ciências de educação para adultos ou formação contínua, existem, ou psicologia organizacional, depende de cada currículo, assim vão trabalhar como auxiliares ou assistentes na área de educação pré-escolar. Isso que é a única diferença. Sim? Ok, obrigada, Cristina. Também. Avançávamos, Clara? Sim, por favor. Vamos então avançar. Estamos... Carmen, consegues então fazer avançar? Pronto, então chegamos aqui a esta questão que foi logo falada, foi logo abordada quando se inscreveram para esta sessão e que tem a ver com a motivação para evoluir na aprendizagem da língua alemã. Então, neste projeto, o que se está a pedir aos candidatos é que tenham já um conhecimento da língua alemã. Tenham ao nível do A2, ou que pelo menos até agosto deste ano tenham este nível A2 na língua alemã. Isto porque terão que, em Portugal, frequentar a formação em língua alemã até atingir o nível B1. Só assim, com o nível B1, neste projeto, poderão passar àquela etapa de começar a estagiar a meio tempo, não é? Já num jardim de infância ou numa creche e, ao mesmo tempo, ir fazer já o nível B2 na Alemanha. Portanto, neste projeto, volto aqui atrás um bocadinho para que fique claro, é importante, é necessário as pessoas já terem um conhecimento prévio da língua alemã, ok? Vão ter que fazer uma aprendizagem em Portugal até atingir ao nível B1, que deverá estar concluída em fevereiro, no início de fevereiro de 2023, para depois então poderem se mudar para a Alemanha e começar o seu contrato de trabalho em março e em simultâneo um novo nível da língua alemã, o B2. O processo de aprendizagem da língua alemã em Portugal, nós temos aqui duas situações, dois cenários que poderão acontecer,
que é o candidato interessado, a candidata interessada, fazê-lo de forma autónoma, abordar uma escola, que já vamos ver depois aqui quais são as características, abordar uma escola e fazer um percurso adaptado a si, ou personalizado, ou então ser integrado num curso organizado previamente, num curso de aprendizagem da língua. Carmen, podes avançar? Pronto. Esta aprendizagem da língua pode ter aqui um apoio monetário, num máximo até 2.200 euros, mas tem que ser efetuada numa escola autorizada para o ensino de línguas. Tem que haver uma candidatura por parte do aluno, por parte do candidato, que no fundo é a candidatura para poder usufruir deste apoio, TMS, que tem a ver com os apoios à mobilidade associados a estes projetos da rede EURES. E esta candidatura, que a pessoa vai fazer a uma escola autorizada, tem que ser aprovada antes de iniciar o curso. Okay? Portanto, tem que haver este timing, não é? Haver a formalização da candidatura à escola e ser aprovada antes do curso iniciar. Há formulários próprios que depois as colegas da Alemanha irão disponibilizar. Há formulários próprios para enviarem à escola, para a própria escola fazer o seu orçamento e explicar como é que vai ser o horário do curso, como é que vai ser o cronograma do curso, e o formulário que é a tal candidatura individual, a candidatura que o candidato está a fazer para poder usufruir do apoio financeiro para frequentar o curso de línguas. Ao longo deste processo, claro, está sempre presente o acompanhamento dos colegas, dos conselheiros EURES, aqui e depois na outra fase na Alemanha. Para além destes apoios à aprendizagem da língua alemã, existem ainda outros apoios, se de facto a pessoa se mover, se de facto a pessoa vai avançar para um projeto de mudança para a Alemanha, existem aqui outros apoios para fazer face a algumas despesas que estão inerentes a este processo. Então, como há bocadinho falámos atrás, vão haver entrevistas, não é? Imaginem que há entrevistas que sejam presenciais e não online, que haja uma visita à Alemanha, um encontro com o empregador. É possível apoiar esta deslocação até este valor máximo que aqui está, 660 euros, que estão distribuídos entre a viagem e a alimentação num período que não poderá ir para além dos 5 dias. Okay? Portanto, esta é um dos apoios. Depois, mudança efetuada. Portanto, o candidato já fez o seu B1, já fez todo esse processo, entrevistas, passou e vai-se mudar para a Alemanha. Então, há aqui um apoio, o apoio à relocalização, que é um valor fixo, e é este que aqui está, os valores deste projeto, 1.248 euros. Não é para pagar a renda, não é para pagar, é um apoio para a mudança que a pessoa vai fazer, alguma coisa que precisa depois de adquirir já lá na Alemanha para a casa, para si, portanto tem este apoio que é possível. Também já foi aqui falado, a propósito da diferença entre as remunerações, quando a pessoa não vê ainda reconhecido o seu título profissional e depois do reconhecimento do seu título profissional na Alemanha, há um momento em que vai ter que acontecer isto. O vosso título, as vossas qualificações vão ter que ser reconhecidas na Alemanha. E há também um apoio para custear este processo. Este processo vai ser apoiado pelas entidades empregadoras da Alemanha. Vai ser sempre apoiado pelas entidades que estão aqui neste projeto. Pronto, ao longo do processo, de todo este processo de mudança,
vão ter apoio na procura de alojamento, tal como a colega Cristina, já mencionou e frisou várias vezes, não vão estar sozinhos, nem vão estar naquele esforço de conseguir encontrar um alojamento para poderem participar no projeto, não vai haver apoio. Vão ter que pagar, portanto não é gratuito o alojamento, vão ter que pagar, mas vai haver apoio nisso. Vai haver apoio naqueles procedimentos administrativos que estávamos a falar, a questão do reconhecimento, outras questões ligadas à vida, ou viver num outro país, aqui está o caso de abertura de conta, por exemplo, acesso aos serviços de saúde, outro exemplo. Vai haver sempre acompanhamento por parte das entidades, por parte dos conselheiros EURES que estão envolvidos no projeto, e há pouco, quando estava a fazer as simulações, a Cristina estava a fazer a simulação e usou um caso de uma pessoa casada com filhos, não sei se existe aqui na estação alguém com essa situação, mas que poderá eventualmente querer, em caso de ser casado e ter filhos, que a família se mude também para a Alemanha. E aí também existem alguns apoios previstos para a mudança da família para a Alemanha. Talvez não logo ao início, não é? A pessoa tem que se estabelecer primeiro, mas depois poderão pensar nisso. Então, próximos passos. E resumindo um pouco toda esta informação que foi aqui vos facultada, partilhada com vocês ao longo desta sessão. A primeira coisa que têm que fazer é pensar, refletir sobre os prós e os contras de uma decisão como esta. Por isso também é importante terem acesso a esta informação toda que foi fornecida hoje. Nós vamos enviar a apresentação, tem mais coisas do que aquelas que nós abordámos aqui, tem links, tem vídeos que vocês podem explorar. Vamos enviar a gravação também aos participantes e é uma questão que vocês têm que ponderar, não é? E tomar uma decisão implica sempre perceber o que é que se vai ganhar com esta decisão, o que é que se vai deixar, o que é que pesa mais. Portanto, será sempre o primeiro passo refletir sobre isto. Depois, decidem, bem, vamos então avançar, então enviem a vossa candidatura. Tem aqui o e-mail para onde devem enviar o vosso currículo, o vosso CV, que pode ser no formato Europass. Este e-mail também está partilhado no chat. Há pouco houve uma participante que o pediu, portanto é o mesmo. Enviem a vossa candidatura até dia 27 de junho para este e-mail, eurospetoutgoing@ifp.pt. Nesta fase pode ser o CV em português, em inglês ou em alemão, se alguém já tem esses conhecimentos, também pode ser. Nós estamos então a pensar fazer entrevistas da parte do EURES Portugal, aqui em junho, fim de junho, até a primeira quinzena de julho. E tal como já tivemos informação durante a sessão, a entrevista com os empregadores irá decorrer em julho, dia 18 e 19. Penso que foi isto que a Carmen da Alemanha nos disse há pouco, portanto que já existem as datas previstas. Depois, avançando, em setembro tem que haver a formalização da candidatura ao apoio para a aprendizagem da língua, B1, estamos a falar aqui na aquisição do nível B1, e iniciar essa formação em setembro, que terá que estar concluída em fevereiro, porque vai ter que ser enviado o vosso certificado da língua para a Alemanha, para poderem, de facto, avançar para a etapa seguinte. E a etapa seguinte será, em meio de fevereiro, ou perto do fim de fevereiro, mudarem para a Alemanha, estabilizarem-se e no início de março começar um contrato de trabalho que aqui no chat há pouco alguém perguntou se já era remunerado. Sim, esta primeira fase, estes primeiros 6 meses em que vão estar em part-time a trabalhar já com crianças e a fazer o outro nível da língua, o B2, já na Alemanha, já é um contrato que é remunerado.
os tais 2.200 euros que estava divulgado no folheto. Portanto, este é o timing, é a linha cronológica do projeto para esta área da Alemanha. Passos seguintes, Carmen. O CV, já falámos que, de facto, a opção do currículo Europass é perfeitamente válida, tudo bem. Foto não é obrigatório, mas se quiserem colocar, coloquem. Não se esqueçam de colocar no currículo corretamente o vosso contacto telefónico, o vosso e-mail, para que quando haja um contacto por parte dos colegas ou de uma entidade empregadora, não esteja tudo correto, está bem? Portanto, vocês vão receber esta apresentação, podem explorar isto um pouco melhor, já estamos aqui já alongámos um bocadinho a sessão, também podem ver este vídeo com mais informações sobre como, ao ir para a Alemanha, o que esperar, não é? E talvez passássemos àquela parte das questões, que eu estou a ver que há aqui já mais questões no chat. E ora, vamos então talvez abrir as questões já, em vez de ser por escrito, de forma oral. Não sei se os colegas concordam, se querem acrescentar algum elemento àquilo que foi fornecido até aqui, alguma informação. Em caso de dúvida, formalizam a vossa candidatura. Mesmo que achem que possa haver aqui um ou outro requisito que à partida não tenham, a questão da língua, não ter aqui nível A2, a questão da formação, não terem uma formação que não é exatamente na área de educação de infância, formalizem à mesma a candidatura. Se têm intenção de mudar, de viver, trabalhar na Alemanha, formalizem a vossa candidatura e nós, em sede de entrevista individual, iremos-vos ajudar a encontrar aqui uma alternativa, que pode não ser aqui neste projeto, mas pode ser noutro projeto. Então, quem quer fazer alguma pergunta, ponha a mão no ar. Bom, eu não sei, mas a Ania perguntou se o curso, o nível B1, era remunerado, ou seja, se era apoiado. Sim, há aqui financiamentos diferentes, nós acabámos por não explicar muito isso para não trazer aqui mais informação complexa, mas sim, há aqui financiamentos diferentes, o B1 vai ser apoiado, o B2 na Alemanha vai ser também apoiado. Aqui mais uma pergunta, se a vacinação do Covid é obrigatória para efetuar o contrato ou é recomendada? A Carmen respondeu, quer dizer que era recomendada. Por el momento. You can say that we don't know if there will be any change, because this situation can change. The same in Portugal. What we say today, maybe tomorrow will be different. You always have to check what's the current situation regarding Corona. Então, como fazer a candidatura? I think there is one question, Clara. Gla put the question twice, if the interviews will be on German, and it's not on German. The employers will talk on German and they will talk in Portuguese. There will be a linguistic support from our side. Exato, as entrevistas serão online. A primeira entrevista vai ser de pré-seleção ou de exploração aqui das possibilidades da candidatura, vai ser feita connosco aqui online também com os colegas de Portugal. Isto respondendo à GLA. Depois, outra entrevista com os empregadores, com o apoio que a Carmen estava a dizer, apoio também à língua, com os colegas da Alemanha. Não tem que ser em alemão. Nós temos colegas da Alemanha que falam português otimamente. Portanto, vai haver apoio. A Gladys está preocupada com a questão de haver aqui entrevistas em alemão. Não, vai haver apoio. Se houver necessidade, vai sempre haver apoio de alguém que fala português. Christina, vielleicht kannst du hier noch sagen, dass wir empfehlen, dass die Leute sich eine Präsentation, eine kurze Vorstellung auf Deutsch vorbereiten für die Interviews. Du hast deinen Ton noch nicht an. Schon die Online-Interviews, ja. A Carmen disse que nos primeiros entrevistas que vão ocorrer mit den Arbeitgebern, aber Christina, ja. Vai ter apoio em português, mas vocês têm de ter
preparado uma autoapresentação também em alemão. Ok, obrigada. Relativamente à questão que também está aqui a ser feita sobre a língua em que deve ser apresentado o currículo, nesta primeira fase de candidatura, de envio para este e-mail que nós aqui colocamos, pode ser em português ou inglês, mas sabendo que na fase em que vão enviar o vosso CV depois para o empregador, já vai ter que ser traduzido para alemão. Mas nesta primeira fase, em que eu e a minha colega Carmen de Portugal vamos olhar para o vosso currículo, vamos fazer uma entrevista, pode ser em português ou em inglês. Certo, Carmen? Em alemão não. Em alemão nós não vamos perceber. Nós em alemão vamos pôr no tradutor para ver o que está lá escrito. Portanto, olha, se quiserem pôr em alemão, nós aceitamos também o desafio. Mas depois, quando for a entrevista, não é 19 de junho, de julho, exatamente. Aí, com certeza que terão já ter uma versão em alemão, mas têm tempo de o fazer, até porque é mesmo conveniente que façam candidatura em português, para que nós também possamos perceber o vosso percurso, a vossa motivação, os conhecimentos. Depois é só fazer uma versão para fazer uma versão para o alemão. É mais fácil assim. Começarmos pela nossa língua materna. Penso que... Mais questões que podem colocar oralmente. Podem pedir a palavra, abrir o microfone. Sim, podem enviar as duas já. Também é uma forma prática, não é? Exatamente. Pode mandar em português e em alemão. Importante talvez mencionar aqui que há vários projetos em quais não se necessitam conhecimentos de alemão do início, mas este projeto começa com uma fase de aprender a língua ou a aquisição da língua alemã em Portugal para mais ou menos 3, 4, 5 meses, até o nível A2, e depois continua um ano aqui a aprender a língua alemã e ganhar experiência prática de 12 meses para ter o reconhecimento no lado pré-escolar. Quero mencionar aqui porque várias vezes perguntaram, não vai ter diferença de licenciatura, bacharelato ou mestrado no salário, não vai ser esta diferença. A coisa importante é o reconhecimento na área pré-escolar. Isso é importante saber. Mas há projetos também sem alemão, que é onde pode se candidatar. Daí ser importante que se tenham interesse em viver e trabalhar na Alemanha, se querem trabalhar na área de educação pré-escolar e têm habilitação para o fazer, façam a candidatura, apresentem o vosso currículo, como vos disse a Clara que pôs agora aqui no chat para a caixa outgoing, e nós temos a oportunidade de conversar e vos orientar para a melhor opção de integração. Está bem? Portanto, isto é mesmo importante refletirem bem se realmente querem viver e trabalhar na Alemanha, a aprendizagem do alemão, se já têm alguns, é este projeto que estamos a falar agora, se não têm conhecimentos de alemão, poderá haver outros projetos. Portanto, façam a vossa candidatura. Sem isso, de facto, não vai haver oportunidade para se concretizar. Portanto, é preciso que se candidatem para avaliarmos e encontrarmos a solução que se adequa melhor à situação de cada um. E eu penso que neste momento não teremos mais questões, estaremos esgotadas as questões. Parece, Clara? Estou a ver aqui no chat se está aqui a passar alguma coisa. Já foram respondidas. Tem a ver com esta questão da língua e quando é que terão que apresentar já o currículo com a língua alemã. Pronto, ressalvar aqui isto a propósito de uma questão para trás, que na entrevista com o empregador em julho terão que fazer uma apresentação vossa já em alemão, informação que a colega Carmen referiu há pouco.
E pronto, julgo que não há mais questões. Enviem a vossa candidatura, mesmo que não reúnam alguma condição. Se têm interesse em trabalhar na Alemanha, enviem a vossa candidatura para nós podermos então entrar em contato com vocês e explorarmos as alternativas que existem. Cristina e Carmen, querem dizer mais alguma coisa? I don't want to say anything more. Just to thank everybody for the interest. And Cristina, I leave it to you on Portuguese. Thank you. Ja, dein Ton ist nicht an. Wir hören dich nicht. Sim, outra vez aconteceu-me. Também digo obrigada. Estamos as duas, a Carmen e eu, a agradecer que vocês participaram aqui nesta sessão e esperamos também as vossas candidaturas. Ficávamos muito contentes. Então, resta-me a mim desejar-vos uma boa reflexão, um bom final do dia, agradecer também a vossa participação e estamos disponíveis para as questões que possam ter. Já sabem que é a caixa outgoing que vão utilizar para comunicar connosco e aguardamos pelas vossas candidaturas. Obrigada a todos. Obrigada pela vossa participação